Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura da segunda parte do 4º capítulo do livro O Seu Próprio Tapete Vermelho, escrito por Micheline Farias. E a inveja? Cada um de nós tem uma experiência acerca de ter um certo grau de reconhecimento por outras pessoas. O lado prático disto é que, em geral, as pessoas querem trilhar o seu tapete vermelho com potentes holofotes para que o maior número de pessoas possa observar as conquistas alcançadas. Mas isto provoca boas e más reações. A admiração é uma consequência positiva, mas a inveja é verdadeiramente um grande problema, pelos males que provoca na vida de todas as pessoas atingidas por ela. A inveja é um grande obstáculo, tanto para quem demonstra como para quem a sofre, pois parece ser portadora de um poder destrutivo de alianças entre as pessoas. Ela é uma fábrica de infelicidade, uma verdadeira assassina de relacionamentos. Não preciso reforçar essa maldade aqui, visto que talvez sua vida já tenha sido atingida alguma vez por este dardo inflamado. Mas apenas faço menção para realçar que o efeito positivo é muitas vezes maior, quando temos o cuidado de direcionar todo o crédito e glória a Deus, que nos presenteou com um tapete vermelho especial. Não precisaria ser assim, mas mesmo que tenhamos maior cuidado, toda a modéstia possível, na hora de testemunhar as bênçãos de Deus em nossas vidas, infelizmente, sempre haverá quem se coloque numa posição de sentir-se diminuído e ofendido com isso. Parece incrível, mas essa pobreza de espírito no sentido negativo é prevista na Bíblia. E ao explicar que o que incomoda o pobre é a gordura do rico, claramente a Bíblia não estava falando aqui de posição social ou material, mas do efeito perverso de nos colocarmos em comparação com outras pessoas. Devemos brilhar a nossa própria luz, mas para isso não precisamos ter inveja e procurar apagar o brilho de outras pessoas, pois quando vir uma pessoa que parece mais abençoada do que você, ficar de cara amarrada e fazendo comparações para procurar defeitos e falhas na outra pessoa, ou desqualificando o que ela conquistou, refletindo a luz de Deus. Todos nós temos algo que se destaca para ser observado pelas outras pessoas. Uma peculiaridade que atrai a atenção e até mesmo a admiração dos que cruzam nossos caminhos. E esse destaque podemos não perceber em nós mesmos. Podemos até mesmo desprezar achando que é algo insignificante. Como a luz do celular, que tem uma certa intensidade para determinadas ocasiões, como para localizar uma chave na bolsa, mas não dá para iluminar uma sala escura. Se desejarmos manifestar a nossa luz no lugar inadequado, iremos nos frustrar e desanimar. Ao longo da vida ministerial, vi pessoas que foram chamadas para estar brilhando em determinada área. E enquanto entenderam isso, brilhavam intensamente a sua luz, abençoavam, eram abençoados, amavam e eram amados, cresciam e geravam crescimento. Entretanto, ao permitirem que o engano entrasse em seus corações, passaram a desprezar aquela posição, se lançaram em caminhos que intitulavam como portas abertas por Deus, mas eram caminhos de morte. Hoje, olhando a vida de muitos, é impossível não se entristecer com consequências negativas. Perderam o brilho, perderam a graça, perderam sua capacidade de influenciar o ambiente onde vivem. De repente, até não perderam nada disso, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Mas dá a parecer que é isso que está acontecendo, por tentarem forçar o brilho em ambientes onde Deus nunca os colocou. Quando a Bíblia nos exorta a brilhar a nossa luz diante dos homens, a consequência é que Deus será glorificado pelo que virem acontecer em nossas vidas. Entretanto, sermos luz do mundo começa em razão de refletirmos o caráter de Cristo e que as nossas obras, aliadas ao nosso comportamento, demonstrem a grandiosidade daquele que nos chamou a sermos sal e luz. Lidere servindo. Durante o tempo que trabalhei na área administrativa e financeira como jovem adulto,
pude perceber que havia um forte ambiente competitivo de realização pessoal. Os objetivos da empresa eram colocados algumas vezes em um patamar muito elevado e acima das possibilidades de serem alcançados, de modo que um bom desempenho individual forçava uma espécie de salve-se quem puder. Como uma espécie de compensação, na cultura americana é comum e esperado que cada indivíduo se envolva ou apoie ações sociais ou religiosas que contribuíram muito para a América como para o resto do mundo. Um exemplo disso é o Salvation Army, o Boys and Girls Scouts, e tantos outros programas que sobrevivem de voluntários que doam seu tempo, seu trabalho em prol dessas causas. A partir dos anos 90, por conta de muitos fatores, inclusive o aumento de uma polarização política em todo o mundo corporativo, começou a consolidar-se uma tendência de adicionar novos requisitos para qualificar um bom profissional para o mundo do trabalho. O que antes era um fator distintivo, destacar-se a uma causa, dedicar-se em uma causa, tornou-se como que uma parte indispensável da lista de experiências no currículo que qualquer pretendente a uma vaga nas empresas, universidades e outras atividades. A lista de atividades tornou-se extensa ao longo das 2 últimas décadas, criando enorme pressão sobre o perfil do candidato a uma vaga em praticamente qualquer atividade no mundo acadêmico, político, religioso ou econômico. Em particular, espalhou-se um conceito a respeito da liderança que praticamente igualou as exigências em todas as esferas de vida pública e privada. 3 fatores constituintes do líder ideal passaram a ser considerados: ter um conjunto de valores essenciais, ser um agente de transformação, demonstrar espírito no serviço. No meio evangélico, isso se traduziu por: a liderança cristã deve ser espiritual, transformadora e serva. Um desafio gigantesco. O efeito desses requisitos sobre a vida dos cristãos foi tremendo, pois agora o próprio mundo estava sendo despertado para algo que sempre os cristãos praticaram e, portanto, não poderíamos permitir que desculpas em relação a servir, como falta de tempo, filhos para criar, escola, etc., nos impedisse de fazer o que é hoje esperado, não só do cristão, mas de todo cidadão. Uma das primeiras coisas que uma empresa faz hoje, antes de iniciar suas atividades, é escolher uma causa para servir, seja salvar baleias, crianças na África, reabilitar drogados e etc. As companhias, faculdades, universidades também não se impressionam apenas com notas altas dos candidatos, se eles não completarem uma parte inteira da entrevista que é somente para incluir em causas, clubes, missões, ações sociais que eles se envolveram. Não é mais somente a igreja que está sendo ensinada a servir, mas esse fator é tão importante que o mundo lá fora já está tendo de praticar. Vindos de países e culturas diversas, como peculiaridades sociais, políticas e comportamentais de cada lugar, para imigrantes, o fator espiritual se tornou algo muito precioso e que contribuiu para estender um tapete vermelho na minha vida, pois os valores cristãos que me foram passados em família e por outros precursores encontraram pontos em comum no meu novo meio social que passei a viver. Desde a minha conversão, aprendi com meus líderes a importância do esforço, disciplina, perseverança em qualquer trabalho que me fosse confiado dentro do ministério. Aprendi também que se eu fosse fiel no pouco que Deus me confiasse, Ele então poderia me confiar algo maior para administrar. Percebi que o mérito era um fator preponderante e levado em conta na avaliação do desempenho de cada um. E uma liderança servidora era capaz de alavancar fortemente o currículo de qualquer pessoa que desejasse crescer na sociedade. Com isso, também pude reconhecer que o sofrimento é inerente ao ministério, ao serviço que cada cristão presta por amor a Cristo, em favor de outras pessoas, por causa do conflito de valores. Diante desse choque entre a fé cristã e o mundo de pressões contrárias aos nossos valores, como enfrentar esse desafio gigantesco de servir não somente nossa igreja e casa, mas também em ambientes muitas vezes tão opressivos, servindo a partir do lar. Um dos benefícios de uma educação cristã para os filhos é saber que a semente lançada na vida deles de servirem ao próximo é um ato naturalmente incorporado na vida pessoal. Não se trata de ganharmos pontos com Deus, de sermos bonzinhos para receber presentes de Deus pelo nosso bom comportamento,
mas de um estilo de vida em que estamos sempre refletindo a bondade e misericórdia de Deus e estendendo o tapete vermelho de servir em todo e qualquer lugar que Deus nos colocar. E tudo começa no lar. Na ótica do mundo, somos capazes de aderir a uma causa apenas para atrair holofotes para nossos interesses particulares, para engordar um currículo, para justificar nossas extravagâncias, até para encobrir delitos. Embora uma enormidade de homens, mulheres, jovens e crianças trabalhem realmente em prol do seu semelhante, movido por razões as mais sinceras. Entretanto, os olhos de Deus estão sobre nós. Ele conhece o coração de cada pessoa e sabe discernir os motivos para servir. Há pequenos gestos que passam despercebidos dos homens, mas que diante de Deus estão ecoando com enorme fama no mundo espiritual. São pequenas ações na sua igreja local, na vida de amigos dos filhos, naquele trabalho em que você se envolve com um número reduzido de pessoas. Em outras ocasiões, os benefícios serão percebidos ao redor de um vasto império, ou seja, uma plateia maior. Foi assim no tempo de Mordecai. Relembro, mais uma vez, quando instruiu Esther a ter a ousadia de interceder em favor dos irmãos na fé, arriscando sua própria vida. Recordando, liderar servindo em qualquer ocasião. A vida no corpo de Cristo é um exercício permanente de liderar servindo. Nesse sentido, o mundo está sendo ensinado nesse princípio cristão de que você precisa defender uma causa. Talvez não por um bem como um maior, mas pelo menos para a pessoa se sentir melhor e para agradar as pessoas aí fora. O tapete vermelho de liderar servindo tem as suas recompensas na sinceridade com que lideramos servindo, pois o reconhecimento virá a seu tempo. O que importa de imediato é poder responder essas questões cruciais. O que estou fazendo hoje servindo alguém no trabalho? Se minha maior atividade é no lar, estou servindo alguém? Ao cônjuge, filhos, amigos, vizinhos? Eu estou liderando vidas e servindo a elas quando dedico, às vezes, um dia inteiro e estou enfrentando os afazeres domésticos. Mães e pais e outros que servem nos lares ensinam por seus próprios exemplos o valor e preciosidade do serviço quando servem aos filhos através das refeições prontas quando eles chegam, a casa arrumada e tantas outras formas. Mas mesmo que eles baguncem de novo, você ensina a eles que serviço é algo gratificante e novamente você o serve. Com o crescimento de cada filho e com tarefas adequadas para suas idades, você os coloca para cooperar em pequenos afazeres, pois assim eles aprenderão desde cedo que servir é algo honroso. De certa forma, muitos pais erram por nunca pedirem aos filhos para fazerem alguma coisa em prol da família. Ou quando fazem, escolhem um lado negativo como uma forma de castigo. A partir de hoje, você vai ter de lavar a louça da janta ou colocar o lixo lá fora. Isso é um erro, porque a pessoa vincula o serviço como uma punição e não como um ato honroso. Em casa, sempre ensinamos nossos filhos a importância do serviço ao próximo pelo nosso próprio exemplo servindo na igreja local, na comunidade, na vida daqueles que vinham se hospedar em nossas casas. Eles testemunharam o carinho que tínhamos para receber as pessoas. Quando os colocávamos para nos ajudar, trazendo uma garrafa de água para o quarto, retirando pertences deles que ali estavam, hoje, quando vemos eles agirem de uma forma tão natural, nossos corações se enchem de alegria. Os hóspedes chegam, os meninos que são mais fortes já se oferecem para levar a mala para cima, a menina já vem e instala a senha do Wi-Fi nos eletrônicos dos hóspedes e todos respeitam o volume de suas vozes porque alguém está descansando no quarto ao lado. Para eles isso é honra e não trabalho, porque aprenderam pelo exemplo e não por imposição. Mova-se por compaixão. Não saia por aí querendo fazer coisas grandiosas aos olhos dos outros, mas descubra o que Deus está fazendo e coopere com Ele. É uma frase de autoria de um missionário chamado Robert McAllister que muito me chama a atenção. Que coisa mais grandiosa aos olhos de Deus do que expressarmos o seu amor para cada pessoa dessa humanidade pecadora que cruza nosso caminho ao longo de uma jornada de vida? Somente através de compaixão poderemos alcançar essas vidas e assim entender e agir em concordância com o que está no coração dele em relação a essas pessoas. Quem se compadece dos meus filhos? Imagine um pai ou uma mãe observando os filhos indo para a escola, conhecendo novos amigos, participando de entretenimentos, ouvindo ensinamentos de professores estranhos, estando sujeitos a todas as influências fora do controle dos pais. Quem poderá preservar as crianças e jovens da
conformação que o mundo quer impor sobre eles? Iremos criá-los numa redoma? O que acontecerá quando precisarem sair dessa esfera protetora, porém ilusória, de pais que se apavoram ante um mundo cada vez mais hostil aos princípios cristãos? Este é um problema atual de um século de aceleração da ciência, do conhecimento e dos conflitos entre pessoas e nações, não é verdade? Mas não é. A compaixão de Deus pelos nossos filhos se traduz numa promessa que Ele nos faz acerca do nosso poder de abençoar. Ensina a criança no caminho que ele deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Um pensamento perverso de uma certa linha pedagógica acerca da criação de filhos defende a ideia de que as crianças devem ser livres de qualquer influência de valores por parte de pais, que elas devem ser livres desde sempre para fazerem as suas próprias escolhas no futuro. Este pensamento ingênuo já provocou tanta destruição na vida de famílias, casamentos, laços de amizade. Desde cedo, tanto os filhos de sangue quanto os filhos espirituais demonstram certas inclinações, como dons, talentos e vocações. Então, sempre que observamos a bondade de Deus se manifestar de algum modo na vida deles, devemos cooperar com Deus e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para eles desenvolverem esses dons e para que eles compreendam que há uma vontade boa, agradável e perfeita de Deus na vida deles. As crianças, tanto de idade como espiritualmente falando, não podem ser deixadas de lado, escolhendo seus próprios caminhos, mas devemos abraçá-las, orar por elas, amá-las, guiá-las em toda a verdade que cremos. Tanto pais como a igreja local têm a responsabilidade de cooperar com Deus nos planos que Ele mesmo já tenha desenhado para cada uma, entendendo que elas são o alvo primordial da graça misericordiosa de Deus. Deixa vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Isto vale para todas as relações que envolvem os filhos de Deus. Obrigada por ouvir a segunda parte do 4º capítulo do livro O Seu Próprio Tapete Vermelho, escrito por Micheline Farias.